Olá, essas são notas de aulas de engrenagens para a disciplina de elementos de máquina do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFSP São José dos Campos. Engrenagens são elementos rígidos para a transmissão de potência. A finalidade é transmitir movimento e potência sem deslizamento. As engrenagens podem posicionar-se em eixos paralelos, que são eixos que se cortam, ou eixos que se cruzam. Então, pode ser eixos paralelos, assim, em que eu monto uma engrenagem do lado da outra, ou posso posicionar eixos que se cortam e se cruzam, por exemplo, assim. Através dos diferentes tipos de engrenagem eu consigo fazer esses arranjos. É importante mencionar como é a geometria de um dente de engrenagem. Então, o dente de engrenagem, ele tem um perfil diferenciado, tá? Uma curvatura chamada evolvental. Nessa curvatura, que podemos ver, né, que nós temos aí duas grandes regiões, sendo a mais superior chamada de face e a parte mais inferior chamada de flanco. No pé do dente da engrenagem, né, nós temos um raio, porque a engrenagem no término, a curvatura deixa de ser evolvental, ela passa a ser uma parte tangencial e aí a gente faz esse raio para a saída da ferramenta na usinagem. E embaixo temos o fundo da engrenagem. Na parte superior tem o topo e o comprimento dela é chamado aqui, né, de largura da face, tá? Olhando de frente, nós temos a divisão entre face e flanco, definem duas regiões, o adendo e o dedendo. Essa divisão entre face e flanco, ela é um diâmetro imaginário, mas é um diâmetro muito importante na engrenagem, que na verdade é onde ocorre o contato no engrenamento, que é chamada de circunferência primitiva. Essa circunferência primitiva tem muito fundamento a ser estudado, mas o curso ele é um curso apenas superficial, né? Então cabe mencionar isso, que é a circunferência, né, é a linha onde eu vou ter o contato entre os dentes. Então, por exemplo, quando eu usino uma engrenagem, é na região da circunferência primitiva, ou seja, entre a face e o flanco, esta região, tá aqui em linha de centro, que eu vou me preocupar em dar um melhor acabamento, né? Uma retificação, um polimento, porque é a região que eu posso ter aparecimento de trincas por tensão superficial elevada, por exemplo, tá? Então, é a região que, teoricamente, somente nessa linha vai estar acontecendo o contato. Então, a partir dela, a gente define qual é a espessura do dente. Então, a espessura do dente é definida ali. E também qual é o passo circular do dente, tá? No fundo do dente, a gente tem a parte que a gente chama de raiz. Então, a gente chama de circunferência da raiz, circunferência do fundo. Tá? E a gente tem uma pequena folga também entre o fundo, né, e um pouquinho acima do raio do filete, que a gente chama de circunferência de folga, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que a engrenagem que vai montada aqui dentro, ela não toca o fundo, o topo do par que tá aqui, né, da outra engrenagem, ela vai até essa circunferência de folga. Aqui tem algumas relações, tá? Para cálculo dessas particularidades aí da geometria, tá? Que aí na hora de fazer os exercícios a gente vai fazer as contas para calcular alguns desses aspectos geométricos.
Bom, dentro das engrenagens, uma engrenagem muito utilizada, que é o que a gente vai estudar um pouquinho aqui no curso, é a engrenagem cilíndrica de dente reto. A engrenagem cilíndrica de dente reto, né, o dente ele não tem inclinação nenhuma, então entre um dente e o outro ele é paralelo, por isso que chama dente reto. Né? Então, se a engrenagem está aqui, por exemplo, a gente tem os dentes todos um paralelo ao outro, e ficou um pouco ruim meu desenho, mas é um paralelo ao outro, tá? Não tem inclinação. Uma engrenagem helicoidal, por exemplo, né? Uma engrenagem cilíndrica mais de dentes helicoidais, eu tenho um ângulo de hélice entre os dentes, então formam a hélice, né? A dente reto não, eu tenho dente reto. Então nós estamos falando desta, tá? Essa engrenagem, ela vai levar em consideração alguns fatores, né, no seu projeto, tá? Por exemplo, o calor que vai ser gerado durante o funcionamento é importante ser considerado, tá? No dimensionamento. A falha dos dentes por fratura, né? Por fratura, devido ao momento que esses dentes estão submetidos ao momento fletor, tá? Também por fadiga, tá? A falha por fadiga superficial dos dentes, eu já falei um pouco anteriormente, né? A tensão superficial, porque se eu tenho uma região em que eu estou fazendo contato, eu tenho contato de superfície, isso posso originar ali um descolamento da superfície, se eu tenho algum tipo de microtrinca de usinagem, eu posso ter erosão, né? Então a tensão é muito importante. E também, além da falha por fadiga na superfície, eu posso ter um desgaste pronunciado que eu tenho que também levar em consideração no projeto. Ponto importante é o ruído que eu posso ter, que é resultante de altas velocidades ou cargas excessivas. Um exemplo, uma engrenagem de dente reto, ela é muito mais ruidosa do que uma engrenagem helicoidal, né? Então, entre projetos, há que se comparar os dois tipos para aplicações diferentes. Como funciona o dimensionamento? O dimensionamento ele leva em consideração todos aqueles fatores que eu disse anteriormente. No entanto, nosso curso, devido ao momento também remoto que nós estamos fazendo, eu vou falar apenas do dimensionamento considerando a falha estática, devido à flexão no dente, né? E eu vou corrigir somente o fator de velocidade, né? Eu não vou corrigir nenhum outro tipo de fator, né? Então, para dimensionar uma engrenagem, eu vou usar essa fórmula de tensão de flexão no pé do dente. O que está aqui, né? Essa tensão, tá? Nessa fórmula, com todos os valores que eu colocar aqui, ela vai sair para mim em Pascal. Vou colocar, então, um fator de velocidade, tem um pesquisador chamado Bar, que definiu, tá? Como calcular isso, mas existem mais fatores, além do que vamos abordar aqui, tá? Nós vamos abordar aqui somente para velocidade. A carga tangencial que vai atuar nesse dente, por quê? Porque a teoria é que o dente, ele é como se fosse, se eu pensar que a circunferência é enorme, né, da engrenagem, e o dente é como se ele fosse um trampolim, né, engastado na engrenagem, então é como se fosse uma viga aqui engastada, e essa carga tangencial, esse WT, tem a ver com a potência que eu quero transmitir. Então, eu estou calculando uma viga engastada nessa primeira teoria, tá? Que é bastante falha, mas é a teoria que a gente vai estudar no curso, tá? O outro ponto que leva em consideração é a largura desse dente, né? O módulo, que é o tamanho, né, do dente, o módulo diz respeito ao tamanho desse dente, tá? E um fator de forma. O fator de velocidade, ele vai ser calculado com esta fórmula que está aqui, tá? Sendo que V aqui é a velocidade periférica na circunferência primitiva, que eu disse anteriormente, que é a circuito importante, né? Então, a velocidade periférica eu calculo com essa fórmula que aqui está. Importante dizer que esse 1000 está aqui já para converter o diâmetro primitivo, que está lá no primeiro passo, né, de como eu calculo nos primeiros rascunhos lá, tá? Então, se eu ponho esse diâmetro primitivo em milímetro, aqui
eu divido por 1000. Tomar muito cuidado com essa transformação. E essa velocidade é metros por minuto, né? Então, eu colocando aqui, eu tenho um kV. A carga tangencial eu calculo em função dessa fórmula, tá? Onde N aqui é a potência a ser transmitida, esse N maiúsculo. N minúsculo é a rotação, dp é o diâmetro primitivo, tá? E esse 60.000 porque eu quero converter a rotação de minutos para segundos para sair com a carga em Newton, e o dp eu ponho em milímetro, por isso que eu tenho 1000 aqui, tá? Então é importante essa observação que eu coloquei aqui. Os fatores de forma, né? Eles estão aqui elencados para um tipo específico de engrenagem, que é o mais comum, tá? Não existe somente essa tabela. Fator de forma diz respeito à distribuição de carga no dente, que ela não é equânime por causa da curvatura do dente ser aquela curvatura evolumental. Mas aqui está, né, para vários números de dentes, tá? Qual é o fator? Então, tem o número de dentes, eu tenho o fator logo do lado. E importante observar que a largura da face do dente, né, ela geralmente é o que você quer calcular, mas em aplicações estáticas tem uma recomendação de faixa para situar qual seria uma largura de dente ideal, nem muito fina demais, nem muito espessa demais. Então, é 3 vezes o passo frontal ou 5 vezes, tá? Esse intervalo. Um outro item importante de mencionar é o coeficiente de segurança geral adotado, né? No geral, adota-se um coeficiente de segurança estático nas engrenagens de 3 a 5, né? Lembrando que nós vamos considerar esse coeficiente de segurança em cima da tensão de escoamento normal, porque nós estamos falando de flexão, esforço normal.